Olá a todos e todas. Essa aula de psicodiagnóstico, vamos pensar as especificidades do psicodiagnóstico infantil. E é um tipo de psicodiagnóstico que vai ter especificidades tanto no psicodiagnóstico tradicional e objetivo, quanto também na questão do psicodiagnóstico compreensivo, né? Então, a gente pensa o psicodiagnóstico infantil dentro daquelas especificidades de dependência com o outro, de maturação e também de desenvolvimento. Então, toda a semiologia com relação ao psicodiagnóstico infantil, todo o trabalho de pensar os signos, de pensar o sentido do sofrimento infantil, ele passa, então, por duas vias, que é pensar as demandas que a criança ela pode responder por si só, pensando que a criança ela não pode ser alienada, não pode ser dependente de uma posição do adulto, ou então só de um adulto próximo. E também dentro da perspectiva daqueles que convivem com a criança, desse outro que dá sentido para a vida da criança, ela pode dar, ele pode sustentar. Sendo assim, o psicodiagnóstico ele aparece dessas duas vias. O que a criança pode responder, e que a criança pode responder não está necessariamente passando o pano da fala, pode estar por outras vias, como o diagnóstico do desenho, e aquilo que mais corriqueiramente na clínica, a entrevista com os pais, ou uma entrevista com um adulto próximo, ou até entrevista com professores, ou com as relações sociais do sujeito propriamente. Então, a especificidade então, da semiologia, do psicodiagnóstico compreensivo, ele vai valer de um jogo de especificidades. A gente não pode pensar que uma criança que ainda não tem a fala totalmente desenvolvida, e também a linguagem totalmente desenvolvida inteira, né, ela vai se comunicar e vai falar do seu mal-estar, da sua agrura, tal como adulto. Então, por isso que a gente pensou em algumas especificidades. Em primeiro lugar, uma forma, uma direção, uma ferramenta importante para pensar o diagnóstico, para pensar o diagnóstico infantil, é o diagnóstico. Lembrando que a criança ela não tem uma fala tão desenvolvida. Pensando nisso, né, e pensando que uma fala, ela não é só o simbólico, a linguagem, ela não é só a linguagem falada, ela é também uma forma do sujeito se posicionar, uma forma de simbolizar determinadas formas de ser, determinados acontecimentos. Se pensa, então, no ludiagnóstico. O ludiagnóstico é uma forma de entrevistas na forma de brincadeira. Então, pode ser uma brincadeira direcionada, proposta pelo clínico, ou pode ser uma brincadeira livre para criança. Por que a brincadeira ela é importante? A brincadeira é importante porque ela transmite ali certas fantasias da criança com relação a determinados acontecimentos. Ela causa ali a possibilidade da formação de uma transferência da criança com relação ao clínico, que facilita muito esse jogo de transferencial, né, devido a essa proximidade que a brincadeira ela causa, por essa proximidade que a brincadeira proporciona. E, por outro lado, essa interpretação da fantasia. Lembrando o seguinte, de que um adulto, a fantasia pode ser o que aconteceu, né, e ele transmite uma certa mensagem do adulto sobre um acontecimento antigo ou a invenção que ele traz desse acontecimento. Entretanto, para uma criança é diferente, porque ela aponta ali acontecimentos que estão acontecendo agora. Então, isso é muito importante para a clínica, né? Principalmente a importância de determinados objetos na vida da criança, geralmente o contexto dos pais, o contexto da escola. E lembrando também que uma fantasia no brincar, ela não aparece como um acontecimento real. Ela aparece como um acontecimento interpretativo.
Então, é necessário investigar bastante sobre como é que aparece essa posição da criança, e não julgar aquele ato que acontece na criança como uma realidade fixa e objetiva. O que a criança coloca em cena no brincar é uma forma interpretativa dela se posicionar em relação em relação ao outro. Uma forma interpretativa de se posicionar dentro de acontecimentos, às vezes, agrurosos, cheios de lotados de sofrimento, e uma forma dela ser ativa frente a esse sofrimento. Porque todo aquele que tenta simbolizar de alguma forma, seja por brincadeira, seja pela arte, seja pela fala, algum movimento de sofrimento, esse sujeito ele já deixa de ser passivo diante do sofrimento e começa a criar uma forma de elaboração diante de si. As entrevistas com os pais, as entrevistas com os pais, elas são fundamentais, porque o diagnóstico e o tratamento ele se dá só com a companhia dos pais e só com a parceria dos pais. Porque a criança ela não vai sozinha no consultório. Então, as entrevistas com os pais, elas não são interessantes para saber dados e para pensar o posicionamento da criança. Ela é importante também para ter a parceria, a transferência dos pais com relação ao clínico, né? Lembrando que através toda a clínica com criança, o trabalho com os pais, eles são mais fundamentais, mais fundamental do que com a criança, propriamente dito. Lembrando que são os pais que dão sentido ali da patologia da criança, são os pais que dão sentido do significado e como a criança se vê, né? E, ao mesmo tempo, nesse discurso dos pais, é também um discurso de outras pessoas, de outros, né, sobre essas idealizações da criança. Então, o trabalho, então, de psicodiagnóstico infantil se dá mais com as entrevistas com os pais, sobre os manejos, intervenções que dá com os pais, né? E, ao mesmo tempo, de pensar qual o lugar daquela criança naquela família, né? Qual é o romance familiar que aquela criança está em jogo e como ela aparece. Então, isso aí são todos dados interpretativos, né? Lembrando também que tem que se lembrar que as crianças, elas aparecem como sintoma da família e sintoma dos pais. É necessário a gente entender como a criança aparece aí na forma desse sintoma. O uso de desenhos, eles são importantíssimos. É uma técnica criada, desenvolvida principalmente com o Winnicott. Então, o desenho da família, do sujeito ali elaborar qual o lugar, qual o papel que cada membro tem na família, ela aponta também um romance da criança e como ela elabora ali aquele momento da família. Muitas crianças estão passando ali por um luto, pelo lugar que ela tem na família, pela vida do irmão. O desenho, ele aponta e ele facilita muito isso. As cores do desenho, a forma do corpo de cada pessoa, ela aponta também dados da personalidade da criança. Lembrando que a noção de corpo próprio e de narcisismo, ela impõe aí porque a definição de corpo próprio, ela vem também de uma configuração de um eu pronto. Então, isso aí é fundamental para a gente entender esses dados, esses aspectos da clínica infantil. E, às vezes, o desenho infantil pode ser também feito com parceria do clínico com a criança, né, na forma de inquirir a criança, de interpretar a criança, ou mesmo de ter mais informação. Então, o uso dos desenhos ele é fundamental. Testes psicológicos, principalmente os testes projetivos, porque a gente tem que pensar que os testes psicológicos têm que estar adaptados com a realidade da criança, com a idade da criança. E os testes projetivos, eles facilitam muito, porque eles facilitam muitos dados com relação à clínica da criança. Teste da família, HTP, e vai, né? Então, são uma modalidade de testes, e esses testes adaptados à clínica, lembrando que ele não precisa ser um teste tão, né, você tem que pensar que hoje é importante esse feedback da hora da criança, e também colocar para o clínico determinadas posições da criança, e ele vem de forma rápida. Então, também são importantes no diagnóstico. Lembrando que
No funcionamento do normal e patológico da criança, é necessário pensar que a criança é um todo. Ou seja, a criança, primeiramente do plano fisiológico, é um plano que a criança está tendo uma plasticidade, uma invenção enorme neuronal. Logo, as capacidades, a posição da criança, principalmente fisiológica, elas vão modificar rápido. Do ponto de vista social, a criança ela tem um lugar social na família que ela pode modificar também muito rápido. E do ponto de vista psíquico também, porque a criança, a gente entende que ela era um ser em constituição ainda, que está dando sentido para vários acontecimentos. Então, o diagnóstico infantil é complicado se dar um diagnóstico pautado nas listas de sintomas e em traços. Lembrando o seguinte, que muitos acontecimentos, eles aparecem para a criança na forma de algo ainda que não foi integrado no todo e que posteriormente pode ser integrado. Ou então pode ter ali acontecimentos que a criança ela não consegue integrar e não consegue assimilar para a personalidade. Isso é importante para o diagnóstico precoce. Entretanto, a criança ela não precisa de um diagnóstico a ser dado para essa direção do tratamento. Pode ser intervenções sem diagnóstico, né? Só para pensar em intervir nesse sujeito em constituição, né? Porque, pensando, então, num diagnóstico constituinte, a gente vai pensar, então, numa pessoa que está por vir, num sujeito que está por vir, né? Não no sujeito acabado, no sujeito que já passou pelo desenvolvimento. Então, é necessário pensar na ideia de desenvolvimento e maturação para pensar no diagnóstico infantil, porque, do plano de vista fisiológico, a criança está passando por grandes mudanças da esfera fisiológica, principalmente cerebral. Do ponto de vista da maturação também, porque o movimento que a criança tem no campo do outro, nos sentidos que o outro dá para a criança, ela modifica muito rápido, e a criança está elaborando um sentido daquilo ali, né? Então, é necessário que o clínico não tenha pressa para dar um diagnóstico, ou por outro lado, que esse diagnóstico não exista, né? Então, é interessante, nesse contexto, então, de clínica infantil, pensar em um sujeito por vir, né? Então, a gente pensar em um diagnóstico indeterminado. Pensar em um diagnóstico indeterminado não significa que você não pode intervir, não significa dar nenhum rumo de tratamento para a criança. Pelo contrário, o processo de diagnóstico ele já é um rumo de tratamento e as intervenções do clínico já é um rumo de tratamento. Então, na clínica infantil, prioriza-se de forma ética um diagnóstico por vir, de um sujeito por vir, e não da estereotipia de um diagnóstico, de uma fixação da criança de um diagnóstico, porque o próprio diagnóstico vai trazer causas negativas para a criança, porque ela pode, os pais e todos os laços sociais podem fixar a criança nesse ponto de vista. Então, ficamos por aqui, até a próxima.